Vamos para a quarta das 10 lições do coronavírus para a gestão empresarial? Olha só, no último episódio a gente terminou esse assunto aqui, posicionamento de marca, nós falamos sobre ele e ele tem muito a ver com isso que nós vamos falar hoje, propósito transformador. Gente, propósito transformador, ele é um elemento essencial do modelo de organizações exponenciais. O Salim Ismail, que escreveu o livro Organizações Exponenciais, e o Peter Diamandis também, que tem um outro livro chamado Oportunidades Exponenciais, os dois deixam muito claro como esse ideal, esse pensamento que vai além da própria empresa, de ir em busca de um sonho, de ideais visionários, até mesmo revolucionários, são catalisadores do processo de inovação e do crescimento exponencial dessas organizações analisadas por eles, tá? Vou dar um exemplo do caso é interessante da SpaceX com Elon Musk. Ele diz o seguinte: o nosso propósito é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Então eu quero mostrar para vocês de cara aqui que esse tema, propósito transformador, e a gente sempre trata dele quando a gente faz análise da estratégia de uma organização, não somente no aspecto de responsabilidade social, que a gente está vendo muitas empresas aqui fazendo muito bem feito hoje, diante da pandemia, dos problemas de crise econômica e dos problemas sociais, da contaminação, de pessoas sem dinheiro, não é isso? Porque eu já falei aqui em resultados financeiros, a maioria das empresas não tem caixa para se sustentar por 1 mês, 3 meses, quiçá 6 meses, e isso está começando a gerar desemprego e falta de receita para as pessoas terem a capacidade de manter suas vidas, né? Então é sério, muito sério o que a gente está falando aqui. Só que eu quero mostrar que diante disso, empresas que realmente assim, ó, o que já é velho isso que eu estou falando, porque existe uma norma da ISO que fala de responsabilidade social. Então assim, ó, propósito transformador pode começar por responsabilidade social, sim, e é louvável. E aí eu digo assim, ó, dignas essas empresas que honram suas crenças e valores e seus líderes que mantêm coerência com esse propósito de eu faço parte da sociedade, a sociedade depende de mim e eu dependo da sociedade, então eu vou defendê-la, vou fazer tudo para ajudá-la. Agora, olhem pelo outro lado. Quantas empresas vocês estão vendo que tiveram um forte posicionamento de marca em cima de propósito, até das organizações exponenciais, propósito transformador massivo, atuaremos em prol de um bem maior para o bem da sociedade, e agora que estamos diante da necessidade, dessa grande necessidade econômica, elas estão aqui, ó, foco no resultado financeiro e tchau! Não quero mais saber de propósito, acabou o meu propósito. Então, eu sei que é difícil e eu sei que eu já falei lá no começo que chegou uma situação agora que a gente foi levado para a base da pirâmide de Maslow, não é isso? Necessidade fisiológica de sobrevivência, até posso ir na segurança, mas o mesmo está acontecendo com as empresas. Então, vocês acham que eu vou estar trabalhando numa percepção muito elevada? Não. Então, olha só o que a gente tem para dizer da lição aprendida e observada claramente diante dessa pandemia do coronavírus, sobre propósito. Vê se vocês concordam. Empresas que se inspiram num propósito transformador fortalecem suas relações com os colaboradores e também com a sociedade, estimulando um pensamento de abundância mesmo em momentos de crise. Vocês se dão conta que eu falo aqui de relações com os colaboradores. No Organizações Exponenciais, aliás, no Oportunidades Exponenciais do Peter Diamandis, ele deixa muito claro assim, organizações que são verdadeiras com propósito, elas têm muito mais facilidade de atrair talentos para trabalhar com elas. Porque o Daniel Pink, no livro Motivação 3.0, quem não conhece, lê esse livro, que eu acho muito legal, porque ele diz assim, profissionais, principalmente do conhecimento, eles são motivados por um propósito, ou seja, é como se eu convidasse vocês para resolver um grande problema da sociedade, da comunidade, da humanidade. Eles são movidos também, eles são motivados pela maestria, pela oportunidade de desenvolver maestria naquilo que eles escolheram para suas vidas profissionais.
e pela autonomia de aplicar a maestria diante de um propósito. É engraçado porque quem já fez trabalho voluntário, vou dizer para vocês, 10 anos eu ajudei a organizar eventos de métodos ágeis, comunidade ágil, com um monte de colegas que também têm o mesmo propósito de transformar o mundo do trabalho, de mostrar isso que agora virou moda, virou mainstream, lean, ágil, exponencial. A gente falava sobre isso minha primeira palestra foi em 2004, gente. Então a gente começou com o grupo de usuários de métodos ágeis aqui no Rio Grande do Sul em 2005, 2004, 2005. Sabe o que aconteceu? Muitos anos de voluntariado para disseminar esse conhecimento. Hoje eu acho louvável as pessoas não somente que honram a missão de suas organizações, como na área da saúde, por exemplo, estão aí trabalhando em jornadas de trabalho homéricas, mas olha só, a gente vê claramente que elas estão dedicando esse esforço e fazendo isso não pela missão da empresa, da instituição que elas trabalham, pela missão delas e pelo propósito de salvar o maior número de pessoas possíveis. Ou seja, atuamos por um bem muito maior. Então, gente, assim, ó, tem muita discussão sobre propósito e eu digo, desculpe, e eu digo o seguinte, empresas, não negligenciem esse tema, porque hoje até artigos, se vocês olharem na Harvard Business Review, é óbvio que alguns gestores vão querer o resultado econômico, que o resultado financeiro, vou ser mais específico, e a gente sabe que empresas verdadeiramente focadas num propósito de transformação maior geram esses resultados. Por quê? Porque a marca se torna querida pela sociedade. A marca se torna querida por talentos que querem mudar o mundo. Aí atraímos mais clientes e geramos mais resultados. Mas a gente precisa ser coerente. Então, perguntas que eu tenho trabalhado e questionado assim, ouçam essas. Quantas empresas que vinham se promovendo com discurso de propósito transformador abandonaram o seu ideal em busca da sobrevivência financeira? Quem continua defendendo o propósito transformador como a razão de ser da empresa, que já se deu conta que são os resultados das perspectivas financeiras, certo? Caixa, cliente, experiência do cliente e de mercado marca que irão sustentar a viabilidade desse sonho. Esse item 2 aqui eu quero deixar claro o seguinte, não sei se ficou muito claro o que eu escrevi aqui, é que ainda não sei agora, mas a gente ouvia muito em startups, no mundo hoje mais nova economia digital, que não, era isso aqui que importava, basicamente esses foco no cliente, posicionamento de marca e propósito transformador era o melhor de tudo, era o mais nobre da empresa e esqueciam disso aqui. E eu já falei no primeiro episódio aqui, na primeira lição, que não adianta, você não pode esquecer disso. Então, o que eu digo com essa pergunta é, não dá para defender só isso aqui e isso aqui, sem esquecer dos resultados financeiros, tá? 3. Quantos gestores empresariais já se deram conta de que um verdadeiro propósito transformador massivo, como dizem as organizações exponenciais, é capaz de atrair talentos e mantê-los motivados em iniciativas até não remuneradas, como a gente está vendo agora. Hackathons com milhares de pessoas distribuídas tentando projetar, conceber e implementar soluções para resolver a pandemia. Não é isso? Orientadas a problemas comunitários e a sociedade e a humanidade. Por fim, quantos líderes de negócio já se deram conta de que a ressignificação de seus produtos e serviços, de sua marca principalmente, para a resolução de grandes problemas da humanidade, é capaz de despertar um sentimento de abundância no pensamento estratégico da organização? Aí eu vou plagiar aqui o Peter Diamandis, que o livro dele, Oportunidades Exponenciais, se chama Bold em inglês, e tem um outro livro que se chama Abundância. Nos dois ele coloca assim, se você realmente está focado em resolver grandes problemas, grandes desafios, não só atender um cliente específico, mas muito mais do que isso, a gente só enxerga abundância e não escassez. Aproveitem agora esse momento de crise. É difícil dizer isso, né? Mas esse é o momento mais difícil de ter coerência, sensatez, discernimento
e aproveitar esse momento e ver o seguinte, ó, dado que eu já analisei isso, como que eu consigo ir além disso, para um propósito muito maior, certo?